Judas capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre esse tema: batalhar pela fé. Nós precisamos batalhar pela fé. Baixe sua fronte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer mais uma vez nessa noite, porque já temos sentido a tua presença desde o início desse culto, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor continua no nosso meio. E agora, Senhor, eu entrego diante de ti, meu Deus, a tua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Senhor, conduz essa ministração. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nessa noite. Em tudo nós entregamos a ti nessa noite. E já te louvamos e já te agradecemos por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu me senti tocado de trazer uma palavra a nós que estamos nessa caminhada, porque eu tenho sentido muita gente cansada espiritualmente, gente que não está conseguindo vencer as suas lutas, vencer as suas batalhas espirituais. E o Espírito de Deus me levou a olhar esse texto, quando esse homem de Deus, esse não é o Judas Iscariotes, não é aquele que traiu Jesus. Esse Judas aí é justamente o irmão de Jesus. Esse Judas aí, ele se converteu não na época de Jesus, ele se converteu após a morte de Jesus. Ali, naquele dia em Pentecostes, um homem de Deus que aprendeu através do testemunho, aprendeu com os homens de Deus que estavam ali presentes naquele dia. Agora eu olho para esta epístola nessa noite e vejo que Deus está querendo falar conosco através desta palavra. Essa carta de Judas não tem um direcionamento a uma igreja, mas como diz aqui o verso número 1, ele diz aos chamados, aos amados, aquele que é servo, aquele que se considera homem de Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor e que está
sendo conduzido nessa caminhada. E ele nos diz aqui uma palavra que ele sentiu a necessidade, sentiu o desejo de falar aos irmãos que estavam naquele momento passando por uma grande dificuldade, porque esta igreja estava enfrentando uma dissimulação. O que é dissimulação? Pessoas estavam sendo influenciadas, entrando dentro da igreja naquele tempo, e estavam trazendo uma palavra que não era aquela que Jesus direcionou. Não estavam sendo tão sinceras, mas estavam cada um buscando seus próprios interesses. Então Judas, ele entende que aqueles irmãos estavam passando por grandes dificuldades, estavam passando por grandes lutas, e ele escreve dizendo a respeito de uma palavra muito importante. Ele vem nos exortar a batalharmos diligentemente pela fé. O que Judas está querendo nos dizer nessa noite? Eu creio, irmãos, que a primeira revelação que nós precisamos entender é que eu e você, nós fomos chamados para viver uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para vivenciar um novo tempo, uma nova época da nossa vida. Eu e você, nós fomos chamados para viver as promessas que o Senhor tem preparado para você. Então essa palavra do Senhor, ela nos exorta que nós precisamos batalhar por esta nova identidade que você recebeu. Uma identidade na qual o Senhor nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele te levou a um nível espiritual maior do que aquele que você estava vivendo. Ele te levou a contemplar uma beleza, uma majestade nesse tempo de bênçãos. Ele começou você a enxergar coisas que você jamais enxergou na sua vida. A pessoa do Espírito Santo nos fez revelar tudo aquilo que Jesus realizou naquela cruz, tudo aquilo que Ele está querendo com que eu e você vivamos nesse tempo. Mas uma das preocupações deste homem de Deus é que nós estamos enfrentando muitas batalhas. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão olhando para si, abandonando aquela nova identidade que ele recebeu. Muitas pessoas já não estão mais crendo nas promessas do Senhor, porque as dificuldades, elas estão tirando a visão espiritual daquilo que Jesus tem para você. Nessa noite, o Pai quer mostrar para nós que você nasceu para ser um vitorioso. Você nasceu para ser diferente. A palavra do Senhor nos diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Agora, irmãos, essa nova identidade que nós recebemos é algo tremendo. Pedro, quando escreveu a sua carta, ele diz assim: vocês são a geração eleita, o povo escolhido, a nação santa, para mostrar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que tem conduzido você nesse tempo. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. Aleluia por isso. Agora, irmãos, essa batalha que nós estamos envolvidos, nós vemos que há um adversário que não quer com que você
Viva essa nova identidade. Você se lembra daquela passagem, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? A primeira coisa que nós vemos ali, foi que o diabo, ele faz uma seguinte pergunta para Jesus: se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. A primeira coisa que o nosso adversário, ele quer é colocar dúvida quanto à tua identidade, quanto à minha identidade, se tu és filho de Deus. Se ele fala isso para Jesus, com certeza ele fala para mim, ele fala para você. Por que ele disse essas palavras? Sabe por quê? Porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo de grandes batalhas. É um tempo na qual a gente está sendo oprimido no trabalho. A gente está recebendo dificuldades financeiras. A gente está passando por processos, às vezes, dentro da nossa própria casa. A gente está passando por momentos ali terríveis. Às vezes, os momentos, a gente não consegue convergir o pensamento em relação a uma unidade, a resolvermos as dificuldades. E você olha para você, e você se pergunta: por que eu estou passando tudo isso? Mas Deus não é comigo? Deus não está na minha casa? Deus não está no meu negócio? Deus não está nessa realidade? E a gente começa a fazer essas perguntas, sem querer. A gente começa a questionar o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar. Mas eu não saio da igreja. Eu procuro orar. Eu procuro ser servo de Deus. Eu sou dizimista. Eu participo dos trabalhos do Senhor. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu me converti? Esses pensamentos começam a entrar na nossa mente. Irmãos, o nosso adversário está trabalhando. Ele perdeu o céu. Ele perdeu a oportunidade que eu e você vamos ganhar. Ele não terá uma outra chance. Já está definido o lugar dele, será um inferno. Então ele vai tentar trabalhar na tua mente. Ele vai tentar trabalhar dentro de você, para te dizer que você não é merecedor, que você não é filho de Deus, que você não merece alcançar a graça do Senhor. Ele trabalha. Ele fez isso com Jesus, com o Mestre. Você acha que Ele não vai fazer com você? Se tu és filho de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Olha o que Jesus lindo nos deixou. Uma direção para mim e para você. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Está escrito. Nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus e trazê-la para o nosso coração, para trazê-la para o nosso dia a dia, para que nós possamos termos fé. Obrigado, irmão.
para que nós possamos batalhar por esta fé, porque Judas, quando escreveu, ele não estava dizendo que os crentes não tinham fé, não era isso que Judas estava dizendo. Eles tinham uma medida de fé, como eu e você temos uma medida de fé. Ele não está dizendo para batalhar, para ter fé, mas batalhar pela fé que você recebeu, pela fé que está embutida em você, para que você não desanime, para que você não olhe para trás, para que você não permaneça pelo caminho, mas você tem que batalhar, irmão, pelos pensamentos que chegam na tua mente. Você tem que batalhar por aquilo que o inimigo está querendo mostrar para você. Você tem uma nova identidade, você nasceu de novo, você está preparado para a glória do Senhor, para a tua vida. A minha palavra ainda te sustenta, a minha presença ainda te sustenta, a minha glória ainda te sustenta, aleluia. Glória a Deus. Eu não posso aceitar, eu preciso lutar, eu preciso vencer pela fé, eu preciso acreditar. Jesus, quando disse isso, ele estava mostrando que nós precisamos saber o que acreditamos. O que você acredita? O que você crê? Nós precisamos começar a colocar diante da nossa vida passos, princípios, que não podem ser mudados, seja a luta, seja a dificuldade que você enfrenta. Você precisa começar a colocar dentro de você uma convicção daquilo que você é. Porque os tempos que a gente está vivendo hoje, irmãos, levanta um gigante hoje, você derruba, amanhã levanta outro. Você derruba, depois da manhã levanta outro. É todo dia batalhando, é todo dia tendo que enfrentar. Não quer dizer que o Pai não está com você, não quer dizer que você não é filho de Deus, mas Jesus deixou a receita. Está escrito na palavra de Deus quem você é, o que Deus te elevou, o que Deus separou para você. Você precisa levantar a sua cabeça, irmão, irmã, começar a entender que a palavra de Deus nos diz que por muitas provações nós vamos herdar o reino dos céus. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Jesus não disse que nós teríamos uma vida fácil, um caminhar fácil. Jesus disse que no mundo nós precisaríamos olhar para Ele, para vencermos. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a entender que nós precisamos batalhar pela nossa nova identidade. Mas nós também precisamos batalhar para aquilo que a palavra de Deus nos revela. Jesus diz, está escrito. O que está escrito? Está escrito muitas coisas que nós precisamos trazer à nossa existência, se materializar na nossa vida espiritual para que as coisas aconteçam. E uma das coisas muito importantes, aqui a gente poderia perder 3, 4 horas para dizer aquilo que muita coisa Jesus quer nos ensinar, mas eu trouxe algumas coisas principais que o Espírito de Deus falou no meu coração. Segundo, você
não pode deixar com que as coisas materiais estejam acima das espirituais. Nós estamos vivendo um tempo em que se valoriza o homem que tem um bom carro, que tem uma boa casa, que tem uma boa conta bancária. Se valoriza os bens. Se valoriza aquilo que te faz ser uma pessoa contemplada pelo mundo. É interessante, é que Satanás, ele não está interessado no que você tem. Preste atenção. Satanás não está interessado na sua casa, no seu carro e na sua conta bancária. Satanás está interessado no que você é. O mundo pode estar interessado naquilo que você tem, mas Satanás, ele está interessado no que você é. Sabe por quê? Porque ele sabe o que você ganhou e ele sabe o que ele perdeu. Você pode ser uma pessoa que talvez não seja uma pessoa ter bons olhos perante o mundo. Você pode ter uma pessoa que não tem grandes bens. Você pode ser uma pessoa rejeitada pela sociedade. Mas se você é cristão, o teu nome está lá no céu. O teu nome está escrito na presença do Senhor, e o teu nome também está lá no inferno, porque ali está dizendo, aquele é servo de Deus, aquele ora, aquele não esquece de levar a sua presença, a presença do Senhor, aleluia. O inimigo não está interessado, irmãos, no que a gente tem. Porque você é mais um nessa terra. Porém, você se tornou uma pessoa especial. Você se tornou uma pessoa diferente. Isso incomoda, diabo. Isso incomoda o nosso adversário. Eu vejo tanta gente hoje desanimada, triste. Ah, pastor, as coisas para mim não dão certo. Eu não consigo um emprego decente. Eu acho que Jesus não me ama. Eu acho que Jesus não me quer. Irmão, você tem que batalhar por esses pensamentos. Você tem que batalhar porque Ele já te deu uma fé. E você não pode olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque Ele está trabalhando para você mudar de lado. Ele não quer com que você chegue lá, que você alcance a sua Canaã celestial. Ele não quer com que você chegue do outro lado. Então ele trabalha sorrateiramente, ele vai quebrando, ele vai minando as tuas forças, ele vai batendo pesado um dia após o outro, e você começa a olhar para você, e começa a ver que você está debilitado, você está triste, você está desanimado. Não quer dizer que Deus esqueceu de você, não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Jesus não está com você na caminhada. Não. Você precisa entender que isso é temporário. Isso vai passar. Isso vai acontecer. A palavra de Deus nos diz que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Você vai olhar ali, há um tempo para tudo. Não é?
Há tempo para sorrir, para chorar, para quebrar pedra, para levantar, para erguer, para derrubar. Mas você sabe qual é o único tempo que não está escrito ali? É o tempo de desistir. Não há tempo de desistir. Há tempo de você continuar. Há tempo de você acreditar. O inimigo chega para Jesus e diz assim: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Tudo isso te darei. O inimigo não mudou o seu projeto. Tem muita gente que está recebendo. Tem muita gente que está saindo do caminho do Senhor, porque recebeu um dia, não soube administrar aquilo que recebeu, por isso perdeu. Você já parou para pensar que Deus não deu para você porque Ele sabe que você pode sair do caminho do Senhor? Deus te conhece, irmão, mais do que você pensa. Por que está sendo no conta-gotas? Por que está sendo assim, ó, devagarzinho? Porque Ele conhece a estrutura da nossa vida. Ele sabe que a nossa estrutura é frágil. A nossa estrutura, ela se quebra facilmente. Por isso Ele trabalha devagarzinho na sua vida. Vai te dando uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Vai respondendo uma oração hoje, uma outra amanhã. Ele é mentiroso. Lute pelos pensamentos que vêm à sua mente. Tudo aquilo que as pessoas falam. Tem muita gente querendo tirar você da promessa, irmão. Tem muita gente querendo fazer você retroceder, você voltar. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus chamou você para ser um vencedor. Aleluia. Chamou para a unção que está presente na nossa vida incomoda as pessoas. Sabia disso? Às vezes você está lá no trabalho, você está ali alegre, feliz. A pessoa olha para você e fala: eu não suporto essa irmã. Eu não suporto a alegria dela. Por que ela está dando risada? Por que ela está assim? A unção incomoda que está na tua vida, irmão. Aquilo que Deus te deu incomoda o seu sorriso no meio das dificuldades. O teu olhar confiante no meio das provas. O inimigo, ele fica irado. Por isso ele está trabalhando para fazer você olhar para o outro lado. Jesus, ele não deixou com que aquela palavra do diabo ficasse ali em aberto. Jesus, novamente, ele diz: olha, está escrito, só a teu Deus adorarás e a Ele servirás. Somente a Ele. Nós não podemos ter dois senhores, ou vamos agradar a um ou vamos agradar ao outro. É momento de escolhas. É momento na qual nós precisamos decidir a quem nós queremos servir. Porque o céu se aproxima. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você sabe o que você quer nessa vida? Você definiu as suas escolhas desse tempo? Nós estamos vivendo um tempo perigoso.
Você está vendo o que está acontecendo no Brasil. Os políticos, você não acha mais um honesto. A maioria estão encontrando pessoas. Corrupção, destruição. Por quê? Porque o inimigo está mostrando riqueza. Riqueza, riqueza. E as pessoas estão trocando o espiritual pelo material. A palavra de Deus nos diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. É interessante quando a gente começa a olhar para esta palavra, e Jesus, ele até deixou uma parábola registrada a respeito disso. Ele contou através de uma parábola a respeito de um homem, que ganhou muitos bens, que recebeu muitos frutos. Ele disse assim: eu não tenho onde colocar, os meus celeiros são pequenos, o que eu vou fazer? Aí Jesus constrói aquela parábola dizendo: olha, o homem diz assim: eu vou destruir esses celeiros e vou construir celeiros maiores, grandes, e eu vou guardar todos os meus bens, e vou guardar tudo que eu conquistar nessa vida. E ele chega no momento que aquele homem diz assim: agora come, bebe, regala-te por muitos dias. Aí Jesus encerra a parábola dizendo assim: homem, tu é louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? O que tu tens para quem vai ficar? Jesus está dizendo: olha, você está construindo em cima de uma estrutura de areia. Você acha que você vai viver quantos anos nessa terra? Você acha que você vai viver 100 anos, 150 anos? Tudo isso aqui é passageiro, irmão. E às vezes os nossos olhos estão tão focados nisso, não é? Ter, eu quero mais, eu quero construir, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Aí Jesus te chama: hoje é o teu dia, chegou o teu dia. Não, Jesus, é a tua hora, é tua hora de subir. E a pessoa, em vez de viver aqueles dias alegre, contente com o que tinha, estava preocupado em acumular, ter mais, ter mais, ter mais. Vou fazer hora extra até vencer. Você larga, não é? Algumas horas extras até são importantes, mas eu tenho algo para alguém aqui que o Espírito Santo me mostra. É bom de vez em quando fazer uma hora extra, mas o Espírito de Deus está me dizendo aqui: ó, cuidado, você está trabalhando demais. Cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, cuida do que eu te dei. Batalha. E a gente fica naquela: não, mas eu preciso trocar de carro, não, mas eu preciso fazer isso, não, mas eu preciso fazer aquilo. E a gente perde o melhor de Deus para correr atrás. Perde a presença na casa, na família, momentos preciosos, para estar indo atrás de outras coisas.
Eu quero encerrar essa palavra. Jesus nos conta uma parábola. E essa é a terceira coisa que nós precisamos entender. Abra comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Preste atenção, essa parábola que Jesus deixou aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este senhor iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que o clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa que ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nesta terra? Olha que parábola de Jesus. Terceira coisa que Jesus está querendo mostrar para a gente, muito importante, que nós precisamos batalhar na nossa vida espiritual. Precisamos começar a olhar pelas coisas do Senhor e precisamos ver que Deus demora porque Ele tem algum propósito para fazer. Ele não está dizendo que não vai responder. Ele usa esta parábola desse juiz iníquo, desse juiz que não temia a Deus, que não ouvia essa viúva. Mas ele diz: do mesmo jeito que ele demorou e atendeu, porque ela me molestava, Jesus está dizendo: eu também não vou deixar de ouvir você. Jesus está falando, nós precisamos lutar na paciência, irmãos. Nós estamos perdendo a paciência muito fácil. Nós estamos entrando em conflitos espirituais muito fácil na nossa vida. As lutas estão nos abatendo e a gente está ficando perturbado. A gente está desanimando. Jesus está dizendo: mesmo que demore, seja paciente, seja perseverante em oração. Ele não esqueceu da gente. O grande problema é que Ele está trabalhando em nós, na minha vida, Ele está trabalhando na sua. Trabalhando onde? Na paciência. Tiago diz assim: sede pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. A gente tem que ser paciente. E quando Jesus ele finaliza essa parábola dizendo: digo-vos que depressa, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Ele não está dizendo só daquele tempo quando Ele voltar, mas Ele está dizendo: quando Ele te visitar, Ele vai encontrar fé no teu coração. Você acredita que Ele vai vir para resolver os teus problemas? Você ainda está confiando que Ele vem? Você ainda está confiando que as portas vão se abrir? Ou você já
preparou a sua sepultura. Não tem mais jeito, morreu. É isso que Ele está querendo dizer para a gente. Você continua confiando? Você ainda continua tendo fé? Você ainda continua acreditando que eu não esqueci de você? Aleluia. Eu vou encontrar fé. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. A nossa luta, ela é interna. Nós temos uma batalha interna que nós precisamos vencer. O mundo diz para você, tem que ser para ontem, tem que ser para agora. Vivemos num mundo imediatista, um mundo que quer as respostas nesse momento, e a gente entra em conflito, porque Deus, Ele não trabalha desse jeito. Ele vai vir na hora certa, na hora que você precisa, não na hora que o mundo impõe para você. Ele vai vir na hora que você está preparado para receber. Precisamos batalhar. Essa palavra de Judas é uma palavra muito importante para a gente que está vivendo esse tempo. Você está batalhando, irmão? Ou você já jogou a toalha? Você está batalhando em prol da sua fé, da que você recebeu um dia? Você está batalhando para ser um vencedor? Ou você está desistindo? Você ainda continua acreditando em Jesus? Você ainda continua depositando a sua esperança nele? Ele pode estar demorando, mas ele vai chegar. Ele vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, ele vai chegar. Ele vai chegar trazendo a tua vitória. Ele vai chegar trazendo a tua bênção. Ele vai chegar trazendo alegria ao teu coração. Ele vai chegar para alegrar a tua vida, para levantar você nesses dias tão tristes. Ele vai chegar para julgar a tua causa. Ele vai julgar aquilo que você pensa que já não existe mais, aquilo que você já desistiu. Ele vai chegar. Ele vai chegar na tua vida. Aleluia. Oh, glórias. Ele não desiste de você. Você pode ter desistido dele, mas ele não desiste de você. Oh, Maraia Suri canta labassome anda labasteia. Aleluia. Aleluias. Oh, glórias.